Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu disse que era uma coisinha rápida, já voltamos. E aí, deu tempo de beber uma água, deu tempo de ir ao banheiro, foi coisa rápida, né? Então, vamos continuar a nossa aula. E nós paramos falando que a fotossíntese, ela provocava nas plantas a respiração celular. E agora a gente vai falar um pouco sobre respiração celular. Acompanhem comigo aqui. A respiração celular é essencial para todas as células, pois cada célula necessita de energia e materiais para o seu crescimento. Formação de novas células, movimentação, manutenção da temperatura e outros. Pensa comigo. Todos nós estamos numa fase excelente de crescimento. Começamos tão bebezinhos, tão pequenininhos, e aí as nossas células começam a se multiplicar. O nosso alimento, quando a gente é pequenininho, é coisinha pouca. E aí, com o tempo, a nossa alimentação vai mudando, vai aumentando a quantidade, vai mudando o tipo. E aí, a gente começa a crescer ainda mais. Nós estamos vivendo um momento de estarmos mais em casa e acabou que a alimentação mudou um pouquinho, né? Se comer demais, acaba engordando um pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte. Pensa comigo. Você vai agora começar a fazer mais exercícios, movimentar o corpo. O que está acontecendo? O seu corpo está mantendo o mesmo ritmo, só que você está mais parado. Não fica tão parado, não. A respiração celular é um processo que todos os organismos vivos fazem para conseguir energia a partir de uma molécula orgânica. É mais comumente utilizada é a glicose. Lembra que eu falei para vocês lá na fotossíntese que as plantas produziam açúcares? Então, a glicose é um dos tipos de açúcares que é produzido pelas plantas. Na respiração celular, nós temos a ocorrência dentro das mitocôndrias. Ah, professora, mas o que é mitocôndria? Mitocôndria é uma organela que está presente dentro das nossas células. Ela faz a respiração celular e a partir dela é produzida energia para movimento, para crescimento, para mudança, para renovação das nossas células. Esse processo utiliza parte do oxigênio que é produzido durante a fotossíntese. E ele é constituído de 3 fases: a glicólise, o ciclo ácido crítico e a fosforilação oxidativa. Desculpa. Vamos lá. Como que isso acontece? Lembra que eu falei para vocês que a energia solar, ela entrava no cloroplasto e ali surgia a fotossíntese. Nesse momento, é produzido açúcares, que ali está como C6H12O6, e oxigênio, que a gente utiliza para a nossa respiração. Esse açúcar, o açúcar, tá? O oxigênio ele é liberado para o ambiente e nós utilizamos dele. Esse açúcar, ele entra na mitocôndria da planta e a partir desse momento, a mitocôndria libera energia, olha que a energia aqui, ó, energia química, ATP. A mitocôndria libera essa energia que faz a gente se movimentar, que faz a gente correr, pular, dançar, crescer, se desenvolver, estudar, que é muito importante também. E nesse momento ocorre a respiração celular, que é quando a mitocôndria libera gás carbônico, aqui simbolizado pelo CO2, o símbolo do gás carbônico, e H2O, mas não é aquele que vende no supermercado, não. O H2O que nós estamos falando aqui é água, tá bom? Água pura, sem ser com gosto, tá? Então, como que acontece isso? Vamos revisar. A energia solar entra no cloroplasto, o cloroplasto faz fotossíntese que libera C6H12O6, que é a glicose, os açúcares. E a partir daí, açúcares e gás oxigênio, a gente não pode esquecer. Muito importante para toda a manutenção da vida. E esse açúcar entra na mitocôndria, é produzida a energia química, que a gente chama de ATP, e
feita a respiração celular, é liberado gás carbônico e água. Mais um exemplinho aqui que eu trouxe para vocês para a gente entender melhor. Olha, observa comigo. Essas células até se parecem um pouco, não é? Essas partes de uma célula até se parecem um pouco. Aqui a gente tem um cloroplasto. O cloroplasto é responsável pela fotossíntese. E a mitocôndria, que está presente em todas as células, sejam elas humanas ou vegetais, está responsável pela respiração celular. Corrigindo, animais ou vegetais. A mitocôndria recebe calor e faz a fotossíntese. Na fotossíntese, ela produz a glicose, que eu falei para vocês, C6H12O6, e o oxigênio, que está aqui. Esses dois vão para a mitocôndria, a célula responsável pela respiração, a molécula responsável pela respiração celular, que libera ATP e calor. Ah, professora, mas a senhora falou anteriormente que era só ATP. Pensa comigo, se eu corro muito, se eu me esforço muito, se eu tenho muita energia, automaticamente o meu corpo, ele esquenta, tá bom? Então, energia provoca calor, tá? Energia provoca calor. Então, libera ATP, libera calor. E a partir dali, nós temos a liberação de gás carbônico e água, formato ali de H2O. Isso é utilizado na fotossíntese para a produção de glicose e O2. Eu vou mostrar para vocês mais na frente a equaçãozinha para a gente ver como que esses dois processos se completam. Por isso que a nossa aula está sendo continuada, por isso que nós estamos passando por mais um momento, tá bom? Olha aqui a nossa equação. Vamos lá observar uma coisa. C6H12O6. Aqui nós estamos falando de respiração celular. Mais oxigênio através da mitocôndria produz ou libera gás carbônico, CO2 e água, H2O. E aqui eu tenho CO2 mais água. Observa um detalhe. Fotossíntese está escrita em verdinho. Por que que a fotossíntese está escrita em verdinho? Ela ocorre aonde? No cloroplasto. O cloroplasto é verde, das folhas. Com a luz do sol, olha como esse sol está zangado, está parecendo o sol de Teresina meio-dia. Produz ou libera C6H12O6 mais O2, oxigênio. Observa comigo o seguinte, essas equações, elas nada mais são que o inverso uma da outra. O que é que eu tenho? Eu tenho que os ciclos de fotossíntese, eles são completados pelos os ciclos de respiração celular. Todo esse processo, ele é conjunto. Ah, mas a planta só faz fotossíntese e não faz respiração celular? Não. Isso ocorre em conjunto, tá? No momento do dia, o sol está lá, maravilhoso. Amanhece o dia, 7 horas da manhã em Teresina, um calor de 37 graus. As plantas estão fazendo fotossíntese, mas também estão no momento de respiração celular. Assim como nós, as plantas funcionam assim como nós. Nós não paramos de respirar um tempo e depois volta. Se a gente parar um tempo, a gente não volta. Concordam comigo? Então vamos lá. Os ciclos são conjuntos, tá? Mas nós temos um porém. O Sol, ele está ao nosso lado das 5 da manhã, 5h20 aqui em Teresina, mais ou menos, até
às 17h40, às 18 horas, dependendo do período do ano, até um pouquinho mais tarde. E aí, o sol vai embora, né? O sol se pôs, chegou a noite, não temos mais a energia do sol, tira a energia do sol. Lembra que eu falei para vocês que o essencial para a fotossíntese acontecer era a energia do sol? Então, durante a noite, as plantas não fazem fotossíntese, mas o processo de respiração celular continua ocorrendo. Agora vamos lembrar aqui uma coisinha, rapidinho. Por que é tão importante a manutenção das áreas verdes, a manutenção das plantas no nosso planeta? Não estou falando só da nossa cidade, não estou falando apenas do nosso estado ou do nosso país. Estamos falando de uma forma global. Por que isso é tão importante? Pensa comigo. A respiração celular, ela produz gás carbônico, que é um gás tóxico para nós, seres humanos e os demais animais. Porém, as próprias plantas produzem o CO2 e utilizam-se deles e liberam o O2, que é o oxigênio que nós utilizamos na nossa respiração, tá? Então, por que a gente precisa de mais plantas? Porque quanto maior a produção de O2, melhor para todos nós. Hoje, nós temos indústrias produzindo CO2, nós, seres humanos, os outros animais, produzindo CO2, carros, ônibus, caminhões, alguns outros veículos também, navios, entre outros, também avião, produzem CO2. A produção além da produção de fumaça, de folículos, nós temos a produção exacerbada, exagerada, gigantesca de CO2 na natureza. E aí, os únicos seres que consomem esse CO2 são os seres fotossintetizantes, que são as cianobactérias, as plantas e as algas. Nós aqui em Teresina estamos bem longe do mar, infelizmente, queríamos estar mais pertinho, mas estamos longe. E o que acontece? Por essa distância, nós não temos algas tão perto. Então, por esse motivo, nós precisamos manter as nossas áreas verdes, nós precisamos manter as nossas plantas em nossas casas, nossas praças, nossas ruas, tá bom? Para manter essa quantidade de CO2 que a gente libera sendo utilizado pelas plantas, os seres fotossintetizantes, e após isso, sendo liberado o oxigênio tão necessário para a nossa manutenção da vida. Bom, eu trouxe aqui um ciclozinho que mostra o seguinte: a respiração celular produz água e CO2. Aqui, a fotossíntese produz os hidratos de carbono, que a gente chama de açúcares, e o gás carbônico. Eles se completam, são complementares. Mas pensa comigo, se eu aumentar essa produção aqui de uma forma bem exagerada, se eu tiver 500 vezes mais produção de água e CO2, eu vou conseguir que os meus seres fotossintetizantes deem conta de todo esse CO2 liberado? Ou o nosso sistema vai ficar muito poluído de CO2 e acaba que o oxigênio vai ficar rarefeito? Ó, aqui eu trouxe mais uma figura que mostra pra gente exatamente isso. Na fotossíntese, as plantas, através da folha, vamos repetir como funciona. As raízes estão no solo e do solo retiram água e sais minerais. Esses sais minerais percorrem toda a planta, chegando até as folhas. Água
sais minerais, gás carbônico e o sol, a luz do sol. Isso é utilizado para a fotossíntese. Ocorreu a fotossíntese, foi liberado oxigênio, olha aqui o oxigênio saindo, o gás carbônico entrando, o oxigênio saindo. Oxigênio saindo e junto com o oxigênio a gente tem a glicose produzida na planta. Ah, Micaele, mas a glicose vai ser utilizada onde? Onde? Eu não estou vendo aí ela utilizando a glicose. No crescimento da planta, na produção de frutos, no crescimento das raízes ou produção de mais raízes. Nós temos algumas plantas que elas formam certos nódulos ou bulbos, que a gente chama, no final da raiz. Aquilo dali nada mais é do que glicose em forma de amido que a planta guarda para momentos onde ela não tenha tanta incidência de luz solar ou momentos onde ela não tenha tanta qualidade de alimento ou quantidade de alimento. Então, nesse momento a planta faz essas reservas, ou produção de flores, ou de frutos, ou de sementes, ou aumento dessa planta, tá bom? Então, utilizou a glicose, aí vai lá o ser humano, vê lá uma maçã, vamos fingir que isso é uma macieira, tá? Vê lá uma maçã bem bonita, vermelha, bonita, pegou a maçã nada mais é do que o produto dessa fotossíntese, glicose, amido, proteínas, nutrientes que estão presentes ali. A gente come essa maçã. Estamos alimentando o nosso organismo e as nossas células. A partir deste momento, nós também vamos fazer a respiração celular, tá? Vamos já falar um pouquinho sobre isso. Respiração celular não acontece só nas plantas, ela também acontece em nós, seres humanos, animais, todos os seres vivos. E aí nós temos o oxigênio e a glicose liberada, que serão utilizados aonde? Na respiração celular. A respiração celular ocorre o inverso, tá? O oxigênio entra na folha, através dos estômatos, tá? E é utilizado para, através daquele ciclo, o oxigênio, junto com a glicose, entram na mitocôndria, liberam energia, que facilita o crescimento da planta, tá bom? Liberam energia e, através dela, libera o gás carbônico e a água. Trouxe mais uma vez aquela última figurinha, vocês lembram? Vamos lá, rapidão, conferir de novo. A planta faz a fotossíntese, libera o gás oxigênio. Lembra que eu falei da respiração celular dos animais que a gente ia falar agora? Os animais e as plantas utilizam o oxigênio na respiração celular. Quem são os animais que utilizam o oxigênio na respiração celular? Todos os animais. Todos nós utilizamos. E nós, seres humanos, dependemos muito disso. Então, aí está a importância de mantermos as nossas plantas, as nossas áreas verdes, tá bom? Então, continuando. Os animais, que aqui eu trouxe uma vaquinha representada, muito fofinha. A nossa vaquinha, vamos colocar o nome dela. Mumu. A nossa vaquinha Mumu utiliza o oxigênio na respiração. Mas além do oxigênio, a nossa vaquinha Mumu, ela come as plantinhas que estão aqui. Ela se alimenta dessa grama, da pastagem, dos frutos. Então, ela está utilizando, além do oxigênio na respiração, que é produzido pelas plantas, ela está utilizando dos nutrientes que a planta produz, do amido que a planta produz, da celulose que a planta produz, tá bom? Ela se alimenta disso e aí, o que acontece? Ela, a nossa vaquinha Mumu,
utiliza desse processo de digestão, alimenta as nossas células, produz energia, glicose, junto com o gás carbônico. Produz o quê? Glicose junto com o oxigênio produz o quê? Energia, a mumu fica forte, cresce e gás carbônico. Esse gás carbônico liberado pela mumu através da respiração é utilizado pelas plantas novamente para fazer fotossíntese, produzir alimento e assim o ciclo continua, tá bom? Eu trouxe uma curiosidade para vocês. Olha o que é isso. Aqui nós temos um ecossistema completo. Quando eu falo que o mundo ele é bem completo, que o nosso universo ele mantém tudo como deve estar, estou falando disso. Pensa comigo. Aqui eu tenho areia, né, terra, plantas que produzem aqui dentro de um frasco fechado um ecossistema completo. Aqui eu tenho produção de matéria orgânica, as folhinhas que vão secando, vão morrendo, vão ficando velhinhas, caem aqui, produzem matéria orgânica, sais minerais, nutrientes para a planta. Essas plantas, lembra lá na fotossíntese que libera água? Essa água entra em contato com o vidro, que é geladinho, condensa, volta para o solo aqui. O solo dentro do frasco. Essa água é utilizada na fotossíntese pelas plantas. Olha como estão verdinhas, lindas. E o frasco está tampado. Aí você pode me perguntar o seguinte, professora Micaele, mas aí ele está fechado. Como é que ele vai sobreviver? Ela só precisa de um detalhe. Esse ecossistema aqui só precisa de um detalhe. Pegar luz solar. A incidência de luz solar aqui é essencial. Por quê? Luz solar, vamos aqui, a minha mão é a luz solar. Luz solar. Sol, fotossíntese, aqui eu tenho água, sais minerais e gás carbônico. Fez a fotossíntese, liberou oxigênio e água e glicose. Oxigênio e glicose. Esse oxigênio e essa glicose são utilizados pelas mitocôndrias celulares para a produção de gás carbônico e água. Então, é um ciclo completo que é representado por esse frasco. E que esse senhorzinho mantém lá durante muito tempo, tá? Eu não sei afirmar ao certo quanto tempo faz, mas fazem mais de 20 anos que ele mantém esse ecossistema completo aqui nesse frasco tampadinho, tá bom? Então, gente, beijo, tchau, tchau, se cuidem, por favor. Se não precisar sair de casa, não saia de casa, se mantenha quietinho, usem máscara, cuide dos seus, cuidem da família de vocês, tá bom? Nessa aula mais que especial, eu quero homenagear uma das pessoas muito importantes na minha vida e na vida de muitos. Essa aula é uma homenagem à professora Noélia Maranhão, uma amiga especial que se foi, mas que mantém-se viva em nossos corações. Beijo, gente. Tchau, tchau.